vida mudou, daí começa a falar da história da filha que nasceu e a tecnologia da filha, e aí tu fica assim meio que tonto com essas questões que brilham da tecnologia, mas se esquecem do direito. Então, se você coloca direito ao lado do digital, o que isso significa? Tem direito digital? Ou, a bem da verdade, o que nós temos é uma interpretação do direito posto de acordo com o fenômeno da digitalização? Há necessidade de atualização do direito em razão do digital? É preciso criar leis endereçando o tema do digital? Então, Juliano, mas por que essa pergunta, né, ou esses questionamentos? Volto a dizer, gente, me parece muito pertinente. E, assim, uma curiosidade, uma inquietação acadêmica, e que a gente vê, né, até na própria ordem, na própria OAB, ou em outros fóruns, com muita frequência, a criação de comissões ou criação de grupos que colocam novos direitos, já nomeando-os como novos direitos. E aí eu sempre questiono, é um novo direito? Aí, nós temos o direito da moda, aí você às vezes vai estudar, e não é reduzir o tema, você vai estudar o direito da moda para verificar que, bem na verdade, nós temos um núcleo duro de contrato de trabalho fortíssimo lá. Talvez sobressaia o tema da moda. Não, mas tem a questão diferente da moda, mas o que é? Não, aí tem propriedade intelectual. Bom, propriedade intelectual é uma disciplina das mais antigas do direito, o tema já vem com propriedade na frente. Tá, mas então o que sobra para a moda? E volto a dizer, não é uma implicância de redução da importância do tema, mas sim de uma inquietação de tentar dar nome às coisas, porque me parece que é importante. Nesse contexto, colegas, alguns autores, e eventualmente alguns, vocês vão ouvir alguns fenômenos da seguinte natureza. Olha, para eu identificar a existência de um direito autônomo, eu precisaria verificar a existência de princípios informadores próprios, ou algo que sustente esse direito como autônomo. Também posso dizer para vocês que na pesquisa que eu venho fazendo, na teoria, seja na filosofia ou na teoria geral do direito, não há também essa fórmula de, digamos, construção do direito. Ou seja, para você ter o direito, você deve 2 colheres de farinha, não sei o que, você tem um novo ramo. Não há isso também. Pelo contrário, todos nós estudamos a teoria pura do direito de Kelsen e verificamos que os grandes esforços de Hans Kelsen foi justamente buscar no positivismo uma, digamos, limpeza de tudo aquilo que não contribuía para o fenômeno da ciência jurídica, deixando apenas o direito como fonte do próprio direito. Então, ou seja, ao final, nós vamos, digamos, encurralando a teoria do Kelsen, identificando que a fonte do direito é o próprio direito, ou seja, a lei escrita. E aí não haveria uma pertinência em nós discutirmos a existência de sistemas autônomos. Eu lembro na graduação, e tenho certeza que todos aqui vão lembrar, alguns professores nossos, em razão da disciplina, isso é um fenômeno comum, ao ingressar na sala de aula, inclusive a própria bibliografia passava por alguns capítulos que tentavam justificar a sua autonomia. O direito empresarial bebeu dessa fonte durante algum tempo, acho que deu uma acalmada nisso, em razão daquela discussão. Olha, nós não temos mais um código comercial, fomos absorvidos pelo Código Civil, aí começa o comercialista. É ramo autônomo ou é ramo autônomo? E fica. Não, mas o direito empresarial é um ramo autônomo que foi absorvido pela codificação. E aí temos projetos de lei do professor Fábio Coelho, voltar ao Código Comercial, cada vez que me dizem, né, Juliano, vão votar, tá bem. Desde que eu entrei na graduação, eu acho que vão votar o tal do novo código, né? Uma outra disciplina que eu me recordo bastante, não só das aulas, mas da bibliografia da disciplina, se fazer uma disciplina, fazer uma busca argumentativa para justificar a sua autonomia, o próprio direito internacional público. Então, você vai ver nas obras de direito internacional público aquele capítulo, você vê que o autor está se esforçando para dizer que é um ramo autônomo, né? E muito em razão digamos, da forte inserção até política estrangeira que envolve essa matéria. Então, inúmeros temas nós vamos identificar. E não há, colegas, eu posso dizer, volto a dizer, não há uma forma assim, muito clara do que concede autonomia jurídica
para o ramo do direito. E o próprio direito do trabalho é um ramo que nós podemos olhar para a grandeza dele e dizer que é autônomo. Talvez a gente não saiba por quê, mas a pertinência para o tamanho de autonomia. Para fins, e aí volto a dizer, de execução prática, da advocacia, etc., é tudo certo e vida segue. Por isso que eu volto, quando eu comecei minha fala, dizendo por que eu faço essa fala para vocês. Porque talvez vocês, dentro do ambiente acadêmico de pesquisa, conseguem entender essa inquietação, que lá fora talvez não faça tanta pertinência. Mas o próprio direito do trabalho bebe intensamente da fonte do Código de Processo Civil por razões óbvias, vai beber da fonte do direito consumidor também, pouco do direito empresarial, recuperação judicial, direito do trabalho tem uma interação extremamente relevante, ou seja, dificilmente o direito hoje ele consegue se isolar de forma a buscar principalmente uma sustentação própria, senão através de fundamentos próprios do direito como teoria geral, do direito como ciência jurídica em estrito senso. E isso se dá por diversas razões, em virtude da própria, digamos, formação do direito brasileiro ou germânico-romano, que nós temos na contemporaneidade essa estrutura até de constitucionalização do direito, ou seja, nós constitucionalizamos o direito, seja privado ou público, de modo que todos os caminhos sempre vão levar à Constituição, e aí você vai conseguir encaixar essas peças e justificar. Bom, e o direito digital? Primeiro ponto, colegas, então, eu respondendo a pergunta, e até na obra do professor José Oliveira Sansão, português falecido recentemente, Teoria Geral, ele já, naquela obra clássica de Teoria Geral, nas primeiras páginas vai dizer exatamente isso. Olha, não há pertinência, digamos, sobre as questões relacionadas à existência ou não de um ramo autônomo do direito. Ou seja, isso perdeu a pertinência. E nesse sentido, colegas, então eu supero isso e identifico, portanto, que o direito digital não é um ramo autônomo do direito. No entanto, e aí vejam que interessante a diferença de nós falarmos em autonomia e de nós falarmos em disciplina. No entanto, eu consigo justificar a existência de uma disciplina jurídica do direito digital. Por quê? Porque disciplinar é organizar, é gerir, é ordenar. E essa gestão de ordem, de disciplina, é completamente factível no direito digital. É completamente factível no direito do trabalho, ou no direito da moda, ou no direito que nós objetivarmos. Você tem como dar racionalidade jurídica e identidade própria para o direito digital, assim como nós temos no direito do trabalho. Existe uma linha vermelha no direito do trabalho que, mesmo que tu não estude toda a matéria, tu sai da disciplina, tu sabe, né, aquela linha vermelha da hipossuficiência, o princípio da primazia da realidade e tantas outras questões que influenciam e estruturam e disciplinam o direito do trabalho. O direito do consumidor, a vulnerabilidade, a proteção do consumidor, o código protetivo, a relação de consumo, o direito de família, o direito da criança e do adolescente, ou seja, todos esses ramos jurídicos, como disciplinas próprias, possuem uma identidade. E, então, o direito digital também possui a sua identidade. E a identidade do direito digital está justamente na expressão que lhe concede a racionalidade, que é digital. Portanto, o direito digital é uma disciplina jurídica autônoma. Disciplina, o que é diferente do direito. E o elemento agregador dessa disciplina é o fenômeno da digitalização. Portanto, o interessante aqui, colegas, é nós observarmos o seguinte, e aí nós vamos buscar sustentação técnica sob a ótica de ciência da computação própria e também de sustentação social. Ou seja, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, vejamos, nós passamos por um momento em que a sociedade, ela, principalmente pelo chamado esforço de guerra, marcadamente lá na Segunda Guerra Mundial, precisou apurar os esforços de cálculo, seja de natureza balística ou de natureza organizacional,
E isso promoveu que o homem, em sentido amplo, pudesse realizar o controle do que nós chamamos de controle dos dígitos, que, bem na verdade, são controles binários, puramente matemáticos. Então, o Cerusse, que foi e Glitz, que foi um engenheiro norte-americano e outro alemão, havia um pensamento justamente como que nós podemos chamar isso? Se era uma computação eletrônica, mas não pode ser eletrônica é eletricidade. Você animar algo com eletricidade não concede todo esse status que nós observamos, né? Ou seja, a luz aqui ligada não digitaliza absolutamente nada. No entanto, essa capacidade do controle dos dígitos através da eletricidade fez com que ele olhasse justamente para as mãos e identificasse em suas mãos que o que nós estamos fazendo é o controle dos dígitos das mãos. Nós somamos e aprendemos a calcular com os dígitos das mãos através da eletricidade. Se ligado à luz eu tenho 1, se desligado eu tenho 0. E com esses números binários eu consigo fazer cálculos complexos. Então surge a computação moderna, essa que nós temos, que é a computação digital, que promoveu, portanto, a capacidade de cálculos complexos para o ambiente antes tangível, realizado agora para o controle dos dígitos. Isso, por si só, não, digamos, resultou no fenômeno da digitalização que nós temos hoje. Foram precisos outros esforços de natureza naturalmente tecnológica, e claro que o surgimento da internet deu um boom que nós, digamos, identificamos hoje. Então, quando nós falamos em digitalização, nós não podemos deixar de falar em internet, que promoveu, ou seja, a internet é a rede das redes, uma unificação de redes, antes militares, posteriormente acadêmicas, que viabilizaram a troca de informações e conteúdos científicos para aqueles que participavam dessa rede. E aí, colegas, esses são, digamos, um resumo dos aspectos técnicos. Esse fenômeno técnico, a intensidade e a importância dele foi tão grande que ele viabilizou o mapeamento do genoma humano, a exploração espacial, dezenas de outras, digamos, o acelerador de átomos, então, tantas outras evoluções científicas que se deram em razão da computação. Por que eu marco com esses exemplos para vocês? Porque tecnologia nova nós temos todo santo dia. Agora, por que a computação merece ou mereceu a provocação do direito a ponto de nós identificarmos uma disciplina própria? Porque a intensidade do seu impacto na vida e sociedade foi muito grande a ponto de nós questionarmos o direito. Então, se muda a sociedade, muda o direito, como ciência que regula o comportamento social, é óbvio que o direito reage a esse fenômeno digamos, contemporização do fenômeno social. E, nesse sentido, começam a surgir as preocupações jurídicas em relação ao próprio processamento de dados. As primeiras discussões sobre proteção de dados remontam a 1945, já nos Estados Unidos. A primeira legislação de proteção de dados foi em 1970, no estado de Hesse, na Alemanha. Ou seja, não são temas, digamos, tão novos como nós acreditamos que são. Os professores italianos já desenvolviam a chamada informática jurídica, ou seja, durante a manhã, eventualmente, o professor ele lecionava direito material do trabalho, vamos supor, lá na Itália, e à tarde ele se reunia com um grupo de alunos rebeldes para estudar o chamado direito da informática, porque era proibido, não por uma questão de demonização do termo, mas era proibido o professor ir na disciplina, ou enfim, ir muito longe daquilo que estava previsto. Não. A Maria Clara, o professor Denise, vamos fazer um grupo de estudos de detalhes que estuda a chamada informática jurídica. Então, eles começavam a estudar já a informática jurídica na Itália, inclusive bastante focado na questão da jurimetria, e foram absorvidos com maior intensidade, esses professores italianos e europeus, de um modo geral, foram absorvidos com bastante intensidade pelo tema da proteção de dados. Então, digamos, a proteção de dados, ela vai consumindo esses pesquisadores de direito digital historicamente iniciados, de um modo que depois, no Brasil e no mundo, começam a surgir
obras científicas, disciplinas jurídicas, cursos chamados ou cyberlaw, ou direito eletrônico, ou direito digital, ou direito da informática, mas nunca sem buscar essa identidade própria. Ou seja, se eu disser para vocês criarem numa folha um curso de direito digital, cada um eventualmente me apresentaria uma ementa diferente, ou uma ordem de disciplinas ou de encontros distintos, porque não há uma racionalidade estruturada e universal sob a ótica de consenso acadêmico. No entanto, se eu entregar para vocês a mesma folha e pedir para vocês montarem uma disciplina de graduação de direito do trabalho, a possibilidade de proximidade das escolhas e ordenação do tema será muito maior. Então, isso porque a academia, de um modo geral, ela não deu conta de fazer a modesta, digamos, iniciativa que eu tento apresentar para vocês, que é a resposta se há uma identidade ou não e quais são os elementos que unificam isso para que nós possamos ter, assim como o direito do trabalho tem, o direito do consumidor tem, etc., esta identidade própria. Eu vou chegando, então, à conclusão de que a identidade própria do direito digital, o que universaliza o direito digital é a técnica, ou seja, é o chamado elemento digital. Portanto, o contrato de trabalho não deixa de ser um contrato de trabalho pela execução do contrato ser online. No entanto, eu não tenho dúvidas que a interpretação das cláusulas contratuais ou a interpretação daquele direito, seja atualizado ou norma ou não, deve ser distintas em razão do impacto que o elemento digital faz naquele contrato. O que provoca justamente como resultado essa premissa de que nós não precisamos criar lei nova para estudarmos direito digital. Isso é interessante porque muitos alunos de graduação me procuram querendo fazer TCC, por exemplo, em direito digital, e falam, professor, eu gosto de direito do trabalho, mas eu gostaria de estudar direito digital. Eu falei, mas não tem problema nenhum. Né? Olha, e começa a falar temas que eu sei rapidinho, né? E o colega, meu Deus, professor, o senhor tem razão, tem mais esse problema no direito do trabalho. Pois é. Então, você não vai dialogar o direito do trabalho, mas você vai beber da fonte do direito do trabalho e vai digitalizar essa fonte. É interessante porque às vezes os colegas esperam de mim bibliografias inovadoras, mas o que eu indico é a teoria geral do direito e o núcleo duro das disciplinas clássicas. Claro que aí temos autores próprios, porque com muita sinceridade, eu volto a dizer, nesse espaço que nós estamos, é possível assumir isso, com muita sinceridade, a grande maioria das obras que nós temos em direito digital carece de uma seriedade acadêmica brutal nesse, digamos, aspecto de estruturação científica. Então, vai lá, bota um direito de trabalho digital e diz qualquer coisa, porque ele simplesmente não passa o porquê disso, né? Por que você está enfrentando isso? Então, nós não precisamos derrogar o direito posto, mas nós podemos interpretá-lo de acordo, em razão da tecnicidade que impacta o direito digital, ponto 1. O segundo ponto, nós podemos, sim, atualizar o direito. Em algumas situações, o direito digital ele atualizará disciplinas jurídicas próprias. Então, eu não vou agora me recordar, mas é possível que vocês já me digam, o direito do trabalho teve tais mudanças, considerando a digitalização, mas o penal se digitalizou, então hoje nós temos um tipo próprio de invasão do dispositivo informático, o direito do consumidor também. Então, nós temos vários exemplos de disciplinas clássicas que viram, olha, a interpretação própria não vai resolver, ou a aplicação, não precisa nem falando interpretação como dogmática, a aplicação do direito, considerando, Juliano, essa universalidade digital não vai resolver. Eu vou ter que mudar ou criar uma nova situação. Legal, mas a minha pretensão não é dizer que, esquece, rasga tudo que tu aprendeu de trabalho. Isso aqui não serve mais para nada. Tecnologia, isso é, digamos assim, ridículo, né? É muito pelo contrário, você vai precisar de toda a base que você detém para poder digitalizar, quando necessário, as situações, criar algumas atualizações ou criar lei própria. O direito digital tem lei própria, inclusive no Brasil. Nós temos o Marco Civil da Internet que regula e disciplina o uso da internet no Brasil. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, agora mais recentemente.
Nós temos leis, decretos e leis espaço que atualizaram, como eu mostrei para vocês, o Código Penal e daí por diante. Nós estamos no Senado criando um marco da inteligência artificial. Nós estamos já agora suspendendo digamos, a lei das fake news, tem toda a questão política, mas é uma legislação que acredito que virá, de alguma forma. Nós teremos uma legislação de cybersecurity. Ou seja, isso por quê? Em razão de uma resposta jurídica a um fenômeno social. A sociedade se digitalizou, a preocupação e, digamos, o fenômeno da digitalização, ele é importante, o direito, obviamente, vai se interessar por isso e vai passar a regular temas específicos próprios da digitalização. Inteligência artificial não existiria se não fosse a digitalização. Proteção dos dados, nos termos que nós temos, também não. Marcos da internet, também não. São leis próprias da digitalização. E aquelas outras que não são próprias da digitalização, em algum momento vão se digitalizando, seja pela aplicação do caso concreto, ou através de uma atualização normativa ou de criação de lei própria. Portanto, colegas, eu poderia dizer que os fundamentos do direito digital, eles são divididos em fundamentos técnicos. Não há como o jurista que pretende estudar digital não beba da fonte da técnica, tem que estudar um pouco de computação. Agora, é claro que não precisa, eu sempre alerto isso, eu até não recomendo que vá fazer curso de graduação aqui da PUC de Ciência da Computação, análise de sistemas, alguns colegas acham que é preciso. Não nem incentivo um pouco. Mas você precisa entender termos e questões técnicas, porque o espaço é técnico. Então, como ocorre, por exemplo, como você aplica a teoria, por exemplo, aqui da perdas e danos à responsabilidade civil advindo do fenômeno do DDoS, ou seja, ataque de negação de serviço, que é um fenômeno extremamente utilizado por hackers na prática. Isso é um fenômeno altamente técnico, que gera danos de natureza operacionais para a empresa, o e-commerce e daí por diante, para tribunais, como tinha observado aí. Então, você tem que partir do pressuposto técnico equivocado. Vou dar um exemplo para vocês. No início da discussão dessa matéria, se pediu uma busca e apreensão de conteúdo indevido postado na internet e o juiz mandou fazer a busca e apreensão do computador físico. Porque partiu da premissa técnica equivocada, né? Esse tipo de erro ninguém aqui cometeria, mas vejam como eu posso aprofundar a tecnicidade e aí sim cometer a aplicação do direito errado. O segundo fundamento é o fenômeno social. Então, nós vivemos numa revolução industrial, talvez na quarta revolução industrial, e só um certo consenso sobre a ótica econômica. Então, não é assim porque eu quero, gente, eu brinco muito, né? Até a Maria Cláudia falou, né? A gente vai vendo tanto curso que tem por aí, e eu brinco que daqui a pouco os cursos de direito digital vão virar um Opala, né? Tem 6 cilindros, 8 cilindros, os caras vão colocando o número do lado, direito digital 5.0, 6.0, virou um negócio assim, ninguém diz o porquê. Não, porque Madalena, o teu era 4, agora a Maria Cláudia cria um 5 que é melhor. Então, o 4.0, porque nós estamos diante de uma revolução industrial 4.0, a 4 revolução tem livros sobre isso que identificam que a 4 revolução é a digitalização, ponto. A Europa inteira se digitaliza, a economia digital do bloco hoje é mais importante até do que a tangível. Então, tem esse aspecto social. E, por fim, o aspecto jurídico, que eu já justifiquei para vocês, que é essa necessidade de atualização. Colegas, eu acho que até falei um pouco menos propositalmente aqui, porque consegui, me parece, fazer, digamos, um grande overview assim, do meu grande recado, né? Não quero ficar cansando vocês com, digamos, também essas questões, né? Mas também, como eu fiz algumas críticas aqui, né? Digamos, desorganização doutrinária, para não parecer só aquele aluno que critica tudo e não contribui nada. Também estou terminando aqui minha tese de doutorado, né, gente? Então, já depois tem, enfim, em breve virá o livro, que daí espero que vocês vão poder ler, e alguma contribuição pode não ser a mais adequada, mas alguma contribuição respondendo essas perguntas eu estou tentando fornecer. É isso. Muito bem. Sensacional, muito obrigada. Eu acho que contribui até com o que a gente tinha começado a pensar
no primeiro horário estávamos em aula de mestrado e doutorado, e enquanto a Nicole organiza lá, porque eu vi que entrou algumas coisas no chat, enfim, né, algumas perguntas, eu gostaria de provocar, e na verdade é uma curiosidade. Como eu já sou jovem há mais tempo, eu acompanhei o processo eletrônico e o início da sua construção, assim, em termos de fundamentação teórica, de tentativa de, também com esses arroubos de autonomia, especialmente científica. E ali a gente tem um grupo de teóricos, na verdade de processualistas, né, que começam a elaborar teses e etc., justamente nessa linha de tentar destacar o processo eletrônico de qualquer outro fenômeno, enfim, ramificação existente. Um dos sujeitos que se destaca, conhecido trabalhista, é o Pepe, que é hoje aposentado, né, foi desembargador da terceira região, trabalhista, Chaves Júnior, acho que é o sobrenome dele. E ele, inclusive, tem um livro, Princípios de Processo Eletrônico, né, onde ele começa a construir princípios esses que talvez caracterizariam e justificariam essa autonomia, né, e, enfim, tomou bomba de todos os lados e enfraqueceu, e hoje a gente tem essa ideia de que é só o suporte do processo de sempre, né? Claro que o processo de sempre mudou bastante em termos de território e outras coisas. Mas a minha pergunta é, existe, nesse campo de estudo que tu tens, alguma iniciativa nesse sentido de começar a construir princípios de direito digital, ou, enfim, elementos que possam contribuir para a caracterização dessa autonomia científica do direito digital? Olha, eu até, na minha tese, comecei a identificar, escrevi até sobre isso, alguns princípios que nós podemos trazer como princípios próprios do direito digital. E é até interessante que isso não foi tão assim, complexo, porque está na lei, né? E, fundamentalmente, nós não necessariamente precisaríamos ter na Constituição alguns princípios para chamá-los de princípios, como sabemos. O Marco Civil da Internet tem alguns princípios, talvez, próprios de direito digital. Um princípio próprio, talvez, assim, seria o chamado princípio da neutralidade da rede. O princípio da neutralidade da rede diz respeito ao tratamento isonômico dos pacotes que transitam na rede. Então, o que significa isso? Significa que se eu consumo uma banda, né, eu contrato lá com a NET um pacote de internet e utilizo esse pacote de internet apenas para ler e escrever e-mail e textos, eu não posso ser prejudicado pelo desbalanceamento técnico da rede do usuário que consome mais. Como, por exemplo, a Maria Cláudia pode gostar de games ou assistir vídeos. E aí nós temos esse descompasso de consumo. Então, existe esse princípio que vem próprio da internet, que, inclusive, promoveu revoluções nos Estados Unidos, assim, as pessoas iam para a rua bradando a necessidade desse princípio. Se você sair à rua de Porto Alegre, ninguém sabe direito o que é, porque a gente não sente isso na prática, né? Então, nós temos hoje, no princípio, a impossibilidade de tratamento discriminatório dos pacotes. Aí, depois, nós poderíamos identificar outros princípios, mas eu não consigo ver, digamos assim, um destacamento tão claro deles para sustentar, assim, próprio do direito digital. Se nós lemos o próprio Marco Civil da Internet, ele tem uma linha vermelha que é a liberdade de expressão de A a Z, assim. Fala muito de liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão está na Constituição. Então, tem talvez outro princípio que o Marco Civil da Internet reconhece o reconhecimento da escalabilidade da rede, ou seja, significa que o jurista precisa partir do pressuposto que nós temos uma necessidade de identificar que a rede ela é escalável. Mas isso é princípio, ainda que se chamado de princípio, né? Porque o princípio ele denota uma abstração e um dever de utilização, como diria a doutrina, né, a lexi, e um dever de prestação sob a ótica do Estado, de entrega desse princípio. Então, eu não vejo, assim, talvez a gente esteja chamando regra por princípio, né? Isso acontece com alguma frequência. Né? Exatamente.
aberta a palavra. Fazer uma... Por favor, João. Parabéns, né, pela exposição sempre. Parece que é o encontro da tua fala, muito mais que a gente tem uma teorização do direito digital hoje, indicando uma multidisciplinaridade, né? E aí eu me lembrei de um livro que foi indicado que é do Wolfgang, que trata justamente disso. Em grande parte do livro, ele aborda esses pontos de toque do direito digital sem ressaltar uma autonomia, mas falando da intersecção e da sinergia que ele tem com o concorrencial, com o empresarial, com a governança propriamente dita. E nesse sentido, eu queria te perguntar, e me parece que influencia a todo momento a importância da segurança da informação para o direito digital hoje, assim, como um complemento de garantia de uma segurança mínima para o tráfego das informações, também para garantia de requisitos como disponibilidade, integridade, que no final do dia vão ter um viés econômico. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim, como é que tu enxerga isso. Claro. Primeiro, até sobre essa obra, ela também é uma reunião de artigos, né? E também o professor Alemão, ele não assume o conceito digital. O título é muito bonito, mas a obra é um apanhado de artigos que não se posiciona se há ou não há. Enfim, gente, assim, nós voltamos a dizer, nós temos um ambiente acadêmico, né? Então, aqui é o lugar de fazer essas críticas. Mas é o que tem, né, digamos. A Patrícia Peck também não faz muito longe, mais distante. Mas Então, esse é uma sustentação da disciplina, que é a parte técnica, né? Então, o interessante é que a computação, ainda que desenvolvida intensamente no ambiente militar, ela não foi pensada comercial para ser segura, seja a troca dos pacotes de e-mail, né? A estrutura toda não foi pensada para ser segura. De modo que nós, no direito, criamos esse dever jurídico de segurança, que é distinto do chamado conceito de segurança da computação, são conceitos distintos, e buscamos traduzir e dar racionalidade para isso. Então, assim, a segurança da informação é indispensável quando nós estamos falando em direito digital. E aqui, colegas, eu trago algo que eu estou pensando, e é brainstorm, tá? Entre colegas que pesquisam, para justamente que a gente percua um grande questão ruim do pesquisador, que a gente faz é muito solitário, né? Você escreve sozinho. Então, eu ando escrevendo agora, a tese já foi, né? Agora estou escrevendo outra coisa, quase como tentando identificar se há alguma espécie de vulnerabilidade do usuário da computação. E não estou dizendo vulnerabilidade da ótica do CDC ou uma impulsivência sobre a ótica do, digamos, do empregado, né? Mas eu estou um pouco convencido que nós todos temos vulnerabilidade em relação à computação por várias razões. Por mais que eu estude computação, se pegares um cientista de computação, ele sempre terá vulnerabilidade. Isso se dá principalmente em razão do chamado código proprietário, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a gente fala, a professora Domingos fala, processo eletrônico, né? Vejam, é possível que o processo eletrônico cause extrema vulnerabilidade. Eu não estou falando de vulnerabilidade de acesso, de letramento digital. Mas, por exemplo, eu não conheço o código fonte do sorteio de processos. Então, esse obscurantismo próprio da ciência da computação, sob a ótica jurídica, nos deixa de forma inequívoca em uma posição de assimetria. Então, isso tem bastante a ver com a segurança da informação, né? Que é, digamos assim, nós todos somos vulneráveis por excelência na computação. E aí me parece que qual que é o papel do direito diante disso? Reconhecer e partir para um tratamento de redução dessa vulnerabilidade, ou de tratamento, de alguma forma, sobre isso. Isso é muito interessante, professor, porque realmente, se nós sabemos que, por exemplo, magistrados podem ser retirados do sorteio por motivo de auxílio-doença ou qualquer outro motivo legítimo, porque não podem sê-lo também por motivos, enfim, que nós não conhecemos.
Eu tive colegas, até para vocês conhecerem minha história, né? Eu, antes de estudar direito, trabalhei com TI. Então, fui aquelas crianças e adolescentes da época intensa de TI, né, de virar madrugada, programava. E eu trabalhava com administração de sistemas Windows, sysadmin mesmo, né, administração de sistemas Windows na minha adolescência. E se vocês soubessem o que o cara da administração do sistema da PUC tem, o controle que ele tem sobre a gente, vocês ficariam espantados. Então, é absurdo o controle. Por isso que é interessante aquela obra de Lessig, né? Code 2.0, ou seja, o controle pelo software. Então, quem tem controle do sistema controla o uso pelo usuário. E se nós tivermos uma pessoa que não utiliza isso de boa fé, nós teremos um problema de perfectibilização dos direitos. Então, quando o professor Denise fala, né, dessa questão de autores que buscam uma autonomia do processo, para mim é o contrário, né? É a estrutura do processo, seja do trabalho, do processo civil, do processo constitucional, que deve resgatar sua autonomia perante o ambiente digital. Né? Ou seja, se nós pegarmos o uso de inteligência artificial nos tribunais, nós temos N princípios constitucionais que podem ser impactados pelo uso desse tipo de tecnologia. Eu não estou dizendo que nós não devemos usar, mas nós devemos balizar. Professor, eu também tenho uma questão, aliás, acho muito interessante a abordagem de negar a autonomia científica do direito digital, porque normalmente, ao menos na nossa academia, nós adotamos uma área quase como um casamento, né? Melhor não criticarmos em público, porque senão parece algo muito estranho, né? Normalmente as pessoas adotam uma área e um objeto específico e tentam vender aquilo como se fosse a solução para todos os problemas do universo, que nós sabemos que não é, assim, nenhum ramo do direito. Aliás, no próprio direito do trabalho, só recentemente, acho que na década de 80, foi a primeira tese de direito do trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é a autonomia dogmática do direito do trabalho da professora Maria do Rosário Palma Ramalho. Então, não é algo tão antigo, não é? Aliás, sempre tentou, por esforços acadêmicos, mostrar isso. Então, é muito interessante a abordagem, acho que é muito sincera, muito honesta do ponto de vista científico. Mas a minha questão também é sobre segurança. Nós, nos últimos tempos, tivemos no processo de trabalho um avanço tremendo, e no direito em geral nós tememos avanços, nós não gostamos de mudar coisas, de impactos tremendos, mas nós precisamos, no passado recente, por causa da pandemia. Então, nós tivemos a digitalização das audiências, ou melhor, as audiências por videoconferência, no ambiente virtual, e a resistência de muitas pessoas por causa de uma possível insegurança. Imaginando que talvez as testemunhas pudessem ter alguma vantagem, ser orientadas, o que não acontecia no ambiente físico, todas falavam honestamente, né? Não eram orientadas nas escadas da Justiça do Trabalho, imagino. Então, eu queria ver do professor se há alguma ideia ou alguma proposta para tornar o ambiente das audiências telepresenciais, videoconferência, seja lá o nome que quisesse se dar. Eu sei que alguns entendem que tem alguma distinção, mas tem alguma proposta para tornar isso mais seguro. Aliás, eu mesmo fiz um exame de proficiência em alguma universidade de Santa Catarina, então não lembro, no doutorado. E era por videoconferência, porque era pandemia. E eles, né, eu tinha que exibir a tela do meu computador, ou seja, até o exame de proficiência em espanhol era mais seguro do que uma audiência na Justiça do Trabalho, por videoconferência. Sim. Então eu pergunto, qual é o possível avanço que nós temos no processo? Olha, existe uma máxima, digamos assim, ciência da computação sobre segurança, ou segurança da computação, que é o seguinte: isso é uma máxima, isso é um consenso matemático, tá? Não existe dispositivo eletrônico ou informático seguro. Zero, não existe. E aqui, gente, não estou politizando, tá? Nem a urna pode ser 100% seguro. Não existe, tá? Eu estou criticando a urna, tá? Mas até para você entender assim, tudo pode ser hackeado. Tudo que é eletrônico, em alguma medida. Agora, o ponto, quando a gente fala até a questão da urna, é se o emprego de segurança é tamanho a ponto de reduzir a capacidade imediata de hackeamento, entendeu?
E mesmo eu falo em relação à audiência, a gente é que nem, digamos assim, gente, você convive, que nem segurança pública, você convive com índice de homicídio, entende? Você convive com índice de assalto. Essa questão de urna ou computação, como modo geral, convive com nível de segurança. Então, eu posso dizer para vocês essa primeira massa, que é Kevin Mitnick, um dos maiores hackers da história americana, tem uma frase no livro dele, gente, que o título do livro é muito ruim, tá? Mas o livro é bom. O título do livro é moralmente ruim, porque é a arte de enganar pessoas. Kevin Mitnick, ele hackeou desde Visa, bancos, etc., nos Estados Unidos, e a grande maioria dos hackeamentos deles foi sem utilizar computador. Porque ele ligava e fazia, digamos, engenharia social, etc., e ia hackeando, né? Então, e aí ele comprova no livro dele, lá pelas tantas, o fato em que ele liga para ele queria hackear um determinado diretor de uma empresa, só que o computador estava desligado. E agora se coloque no lugar, gente, dessa pessoa, tá? Aí ele liga para o gabinete lá do diretor, atende um assessor desse diretor e ele fala: oi, meu nome é, vamos supor, Rafael, eu sou aqui da PUC, do Departamento de Informática da PUC, eu tenho uma atualização para fazer no computador do diretor, o senhor pode ligá-lo? Se você é assistente da professora Denise, está no gabinete dela de pesquisa aqui, você liga. Você não vai ligar. Como é que você não vai ligar atendendo uma demanda da PUC? Então não teve nenhum processo de autentificação. O cara ligou, e quando o hacker identificou que a pessoa é vulnerável a incentivos de engenharia social, começou a fazer pessoas digitar comum para, olha, realmente houve alteração naqueles servidores, houve hackeamento, mas os logs podem ser fabricados. Eu posso, por exemplo, plantar logs, criar logs dentro do você hackeou. E é uma prova diabólica. Então, tudo em tecnologia pode ser fabricado. De modo que essa premissa ela deve ser levada em consideração quando a gente está falando de segurança de urna, segurança de audiência, porque se nós formos acreditar que tudo é seguro e sempre será seguro, não existe em tecnologia de informação. Então, assim, a gente vai ter, como eu falei para você, me parece que nós temos que, ao invés de olhar para quais instrumentos de segurança, gravar a tela, talvez voltar a identificar essas premissas de vulnerabilidade do usuário, assimetria em relação à segurança, e com base nisso, buscar meios de redução disso, sabendo que sempre será hackeado. O meu grupo de estudos, aquele que a Maria Cláudia participa aos domingos, uma vez a gente faz pelo Zoom, né? Eu pago pela licença do Zoom, é livre, não tem fins lucrativos, eu me conecto lá e participo. E um dia um colega me pediu que eu publicasse no LinkedIn, o link do grupo eu publiquei no LinkedIn. Só que tem grupos de hackers, digamos, que estão copiando e invadindo as salas. E aí a gente estava estudando lá no grupo, 70 e poucas pessoas online, mais de 100 hackers, botando vídeo pornográfico. Então, eu já tive essa experiência. Então. E é interessante porque... Isso é um hobby estranho, né? Não, e é chocante, né? Porque tu não espera aquilo, né? É interessante assim, gente, eu já passei por essa fase, inclusive, quando trabalhava mais com tecnologia, né, de buscar segurança da informação. Quanto mais segurança da informação você busca, mais você abre mão da tecnologia, porque é a única forma que você ia abrir mão. Tem telefones que são fabricados para serem seguros, eles jogam seus smartphones. Então, por isso que esses tempos, acho que não sei se o Valo estava lá na reunião da OAB, que surgiu uma discussão se nós deveríamos usar o Signal como chat que a gente utilizava, que é o aplicativo que é seguro, ou o WhatsApp. Gente, todo mundo usa o WhatsApp. E aí, o que acontece? A comissão queria ficar no Signal, só que os membros da comissão falam comigo pelo WhatsApp. Não, gente, acaba com o Signal, vai todo mundo no WhatsApp. Ai, mas é imoral, porque eu sou a comissão de proteção de dados. Gente, então abre mão do teu iPhone, abre mão do teu relógio, larga o teu computador, vai para a Amazônia, lá. Não tem. Você tem que saber como viver. Por isso que eu estou dizendo, a gente tem que retroceder e identificar algumas vulnerabilidades da relação jurídica, lá nos termos Savigny, de Lares, né? Esse descompasso da relação, e tentar retomar, de alguma forma, identificando a vulnerabilidade, como o direito do trabalho faz. Identifica os crimes e trata. Mas tem como acabar? Se contratar um profissional de compliance trabalhista, não tem como acabar. A gente pode até tentar mitigar esses danos, né? Assim, a gente preventivamente. Mas na cibersegurança a gente sempre fala, né? Não se fala se será atacado, mas quando será atacado. É uma realidade que sim. E olha que como é interessante a gente te falar sobre esse tema,
que disso tudo, a gente pode, se a gente começar a pegar alguns enunciados e partir para algumas premissas, e eu não tenho conclusão sobre isso ainda, tá, gente? Porque é tudo pesquisa, a gente vai pesquisando e vai avançando nos enunciados, né? Mas o próprio conceito de risco, o próprio conceito de risco do Código Civil, será que deve ser interpretado da mesma forma? Porque o grande tema da tecnologia do direito digital é o tema da responsabilidade civil. Lá no Senado, até eu publiquei um artigo, o pessoal da comissão veio me procurar, queria saber o que eu achava. Porque assim, eu estava criticando e eles não queriam colocar na lei da inteligência artificial qual é o sistema de responsabilidade civil aplicável em caso de danos provocados pela inteligência artificial. Por que não queriam? Porque devia aquelas coisas acadêmicas que a gente tenta ser honesto e sincero. Ninguém quer se comprometer. Ninguém quer escrever a responsabilidade civil objetiva ou a responsabilidade civil subjetiva. Ninguém quer errar e, eventualmente, voltar atrás, etc. Você responde no caso de dano do carro autônomo que passa por cima da galinha. Ou quando tratado um algoritmo enviesado e causa discriminação. Quem responde pelo dano? É isso que pega no judiciário. Não é os princípios éticos da inteligência artificial. Temos uma pergunta lá. Caroline. A nossa líder Caroline de Mello. Tudo bem? Bom dia. A Amália está do meu lado e deu o microfone. Bom dia a todos, bom dia, professor Juliano. Peço desculpas por ter chegado um pouquinho atrasada, estava em reunião. Primeiro, quero cumprimentá-lo, inclusive, professor, por estar à frente da presidência da OAB, na Comissão de Proteção de Dados, né? Eu conheço já um pouco do seu trabalho. E o que eu queria comentar, na verdade, é com relação aos direitos digitais dos trabalhadores. Porque acontece o seguinte, a gente tem, professor Juliano, na Espanha, uma lei, que é a Lei Orgânica número 3 da Espanha de 2018, que prevê lá nos artigos 87 a 91, os direitos digitais dos trabalhadores. Então, além do direito à proteção de dados dos trabalhadores, regulamentando o que está previsto lá no regulamento europeu, nós temos também previsões específicas de direitos digitais. Direito à desconexão, utilização de dispositivos eletrônicos, geolocalização e tudo isso a ser discutido em negociação coletiva de trabalho, está lá no artigo 91 dessa lei orgânica número 3. Daí eu queria lhe perguntar, professor, sobre o seguinte, se existe alguma discussão sobre direitos digitais em relações de consumo no Brasil, ou se o senhor tem conhecimento da existência desse tipo de discussão no mundo, né, para além dessa questão do necessário diálogo de fontes entre Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, entre outras leis, né, mas se existe especificamente essa discussão sobre o ponto de vista das relações de consumo. Seria isso. Obrigada, professor. Obrigado pelo excelente questionamento, também trazer essa norma que eu não conheço, não cheguei ainda no dia de trabalho, mas é excelente, colega. Assim, inclusive, existe iniciativas na própria União Europeia do Service Act, ou seja, nós teremos da União Europeia uma legislação qual que é o ponto central, rapidinho aqui, tá, gente? A União Europeia passou pelo que é chamado período de europeização, em que se provocou, desde o Tratado de Lisboa e do fundamento da União Europeia, se começou a estruturar a chamada de quebras de barreiras entre países. Ou seja, a capacidade de um belga vender uma cerveja para o alemão sem ter a cerveja impedida de ingressar no território alemão. Circulação entre pessoas, serviços e empresas. O que a gente tentou fazer no Mercosul que não deu muito certo. Tá? Então, isso foi provocado por diversas legislações. Em razão da economia digital, a Europa começa a criar legislações para livre circulação do mercado digital. Então, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ele não está só preocupado com a proteção do titular. Ele quer viabilizar o livre trânsito de dados pessoais dentro do bloco europeu. Tá? Isso eu quero dizer para vocês que não é só assim, vamos proteger o titular, não, tem viés econômico nessa lei. Muito importante, histórico. E nesse contexto, a próxima lei que eles estão criando é justamente a lei das chamadas plataformas. Então, todas as aplicações de internet de comércio eletrônico, eles querem começar a regular para viabilizar esse, mais uma vez, livre trânsito dos empreendimentos digitais no bloco europeu. E aí, colegas,
por um lado, estar num país de terceiro mundo em desenvolvimento tem suas vantagens. Como a gente está dando uma copiada estratégica na legislação da União Europeia, se nós estudarmos essa legislação, vocês podem ter certeza que no meu exercício de previsibilidade, nós vamos copiá-la em breve. Então, vale a pena nós lermos, estudarmos a legislação europeia do Service Act, que vai ser a próxima legislação, que virá atualizar o chamado direito das plataformas também no Brasil. E-commerce, plataforma de rede social, plataforma de prestação de serviço, gatekeepers, e daí por diante. Então, tem essas iniciativas. No Brasil, o direito do consumidor anda, não sei, gente, se é a percepção que vocês têm, mas anda levando bastante porrada nos últimos tempos, né? Mas tem, eu acho que na pauta brasileira, nós temos a inteligência artificial e o nosso fake news, assim, que estão convivendo mais à frente. O que tem a ver inteligência artificial com dados? Tudo, né? Porque sem dados você não faz inteligência artificial e geometria é justamente isso. É geometria e estatística. E é o uso, basicamente, da estatística para a tomada de decisões eficientes no direito. Então, basicamente, nós podemos assumir que nós temos uma questão própria de ciência de dados, de matemática, de estatística, e até um pouco na perspectiva que a professora Denise falou, que está mais para o lado, digamos, da ferramenta do que para o direito. Então, nós podemos fazer o uso da geometria para identificar padrões, etc., né? Mas isso não entendo que faz direito, né? Direito, geometria, etc. Agora, é uma técnica extremamente interessante, já utilizada amplamente há muitos anos, e também confesso para vocês, gente, que eu fui estudar assim, geometria raiz mesmo, né? Cálculo, estatística, e dei 2 e fechei, que é caótico. Assim. Literalmente, fui conversar com estatísticos, né? Para quem é produto de ciências como a nossa, é uma virada muito forte. É matemática pura. Eu tenho Mas duas. Não despersonalizaria. Então isso enfrentaria o que eu falo dessa vulnerabilidade provocada pela tecnologia, que acabaria, acho que a pergunta do colega é o uso da geometria nos tribunais, por exemplo. Sem dúvida, impacta o princípio do juiz natural, todos os princípios da beleza constitucional. Eu dei um treinamento no STJ um tempo atrás, e fiquei impressionado conversando com os servidores a quantidade de software que eles utilizam. Não para tomar decisões, mas para encaminhar as questões, né? E tanto que na OAB a gente vai fazer uma audiência pública sobre o uso da inteligência artificial, dia 10/10, né, Val? E nós vamos bater forte, a gente quer colocar na lei da inteligência artificial que todo software utilizado pelo poder público deve ser de código-fonte aberto. Eu não tenho como auditar enquanto advogado que o software que é utilizado no processo do meu cliente é viciado ou não. É uma questão de princípio constitucional. E o problema é esse amor pela tecnologia vai fazendo, né? E as pessoas não... Agradecer mais uma vez e parabenizar ela fala do tema para lá de interessante, né? E acaba conectando todas as áreas. Eu posso fazer as duas perguntas? Claro. Bom, a primeira, eu quero te compartilhar contigo uma percepção minha, e quero ver o que tu acha e se tu me corrige, o que minha fala está errada. Tá? Vou até contextualizar. Há tempo me incomoda, né, as pessoas fazerem curso de direito, pagarem uma mensalidade, né, e depois se formarem e não conseguirem receber o valor da mensalidade que pagavam para fazer o curso de direito. Tá? Porque o curso de direito ele acabava sendo um curso muito estreito para as pessoas que se formavam depois, porque você vai advogar, vai fazer concurso público. E de um tempo para cá, eu comecei a me dar conta que o direito ele não é só mais isso. Né? O direito, na verdade, ele acaba prestando serviço a todas as áreas. E como que aconteceu essa virada? Através da tecnologia. Tá? E aí que eu quero dizer se eu estou errado. Do direito digital. Porque hoje, com o implemento da tecnologia, das ferramentas dentro do direito, todas as outras áreas, saúde, politécnica, agro,
a administração, todas elas, escolas de negócio, eles acabam tendo que beber na nossa água, tá? Então, eu comecei a mudar a minha fala, e tenho falado muito sobre isso, porque eu acho que o curso de Direito, de novo, ele voltou a ser, assim, um dos melhores cursos para criança, para adolescente, para quem está pensando em fazer. Por quê? Porque, além de ser conhecimentos gerais, todas as outras áreas precisam da gente, tá? Isso eu andava pensando e falando, agora eu te ouvindo falar a respeito, apresentando para nós a disciplina, então, jurídica do direito digital, eu me dei conta, não, mas só um pouquinho, Cláudia, na verdade isso aconteceu por conta do direito ele ser direito digital, e ele não é direito digital de forma isolada, ele é o direito penal digital, ele é o direito de trabalho digital, ele é o direito civil, ele é o direito... Então, eu quero ver a tua opinião sobre isso, tá? Porque eu acredito que, eu sempre acho que a gente não principalmente essas coisas que crescem de uma forma tão grande como é a questão hoje da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, nós não podemos brigar e a gente tem que se aliar, né? Assim, para mim é o capital de trabalho e assim é tudo na vida. Tá? Então, penso eu, né, e talvez o direito, ainda bem, tenha sido das ciências que a gente tem aí, aquela que mais está conseguindo se apoderar da tecnologia, disso tudo. Tá? Tanto é que a gente está discutindo aqui, desde as 8 da manhã, a gente estava discutindo das 8 às 9h30 sobre, e agora a gente segue aqui, né? Então, eu gostaria de ouvir a tua opinião, o que você pensa sobre isso, se eu estou errada, até me corrigir, porque direito digital também é novo para mim, né? Inclusive, nós estamos fazendo a atualização curricular, né, na instituição, porque ela passa a ser uma disciplina obrigatória, e até para ver qual professor vai lecionar, qual vai ser a emenda, eu estou tendo dificuldade, né? Só que eu acho que isso tudo percorre pela tua fala, eu quero ver se percorre pela minha também, se eu estou errado. Não, é aquilo que eu referia, o direito ainda, ele reage ao comportamento da sociedade. Existem alguns estudos, e se vocês fizerem isso, acho que esses telefones da Samsung também devem ter, a iPhone eu sei que tem, que é colocar aquelas estatísticas para mensurar o uso. Né? Eu ativei, eu fiquei assustado com a quantidade de tempo que eu dedico para o telefone. Eu sou um viciado no digital, eu não tenho orgulho nem um pouco disso. Então, assim, a gente acaba fazendo essa chamada transposição do analógico para o digital, para o virtual, né, que Henrique diz, e nisso trazemos o direito. Então, o direito, ele se interessa, como eu disse essa palavra, né, ele pode, o direito digital é interessante, porque ele não advém de um movimento revolucionário para a construção do direito. Ele não vem de um direito natural, ele não vem do reconhecimento de ficções jurídicas para a criação do Estado. Ele não vem da evolução de reconhecimento de relações jurídicas para a construção do direito do trabalho. Ele vem de uma reação. Então, o que nós estamos fazendo é basicamente identificar que há, colegas, uma camada nossa extremamente digitalizada, que talvez alguém poderia dizer até mais digitalizada do que tangível. Né? São aspectos sociais, filosóficos interessantíssimos sobre a ótica antropológica, até preocupantes, né? Mas que, com isso, o direito ele vai, digamos, encarar esse cenário. Em relação aos cursos do direito e ao operador do direito, gente, o André Tessainer, que é um juiz aqui do Rio Grande do Sul, que é um grande amigo, o André, ele, quando eu era jovem, trabalhava com tecnologia, ele também, depois ele passou no concurso, virou juiz, estudou da PUC até, virou juiz, e o André fez uma calculadora de pena, a primeira calculadora de pena, ficava disponível no site do TJ. E aquilo parecia assim, a inteligência artificial da época, sabe? Por que eu falo isso, gente? Porque nós, no direito, temos uma latência de reação muito demorada. Então, isso que você está percebendo agora é positivo, é verdade, e aí eu incentivo vocês a pesquisar esse tema, porque tem tudo para ser feito. E estudar direito digital e trabalhar com direito digital no direito do trabalho, na proteção de dados, tem tudo para ser feito, tem tudo para ser escrito, tem tudo para ser pesquisado, porque nada está pronto ainda. Então, o direito ele volta a ser, talvez, a gente poderia dizer, tão pertinente, principalmente pela digitalização. Então, colegas, o projeto das fake news não é uma demanda muito da sociedade, viu? É uma demanda do setor político, dos magistrados, que são atacados muitas vezes por essas questões.
Então vejam que as pessoas se assustam e correm atrás das respostas. Eu acho que é isso. Eu acabei não fazendo a segunda, porque a primeira ficou longa. Tá? Não, é que conforme a gente está estudando é complicado, isso surgem mais coisas para tu estudar e pesquisar. Questão da humanização da inteligência artificial, tá? Porque eu convivo muito com o pessoal da medicina, da psicologia, né? Coordenador de curso, inclusive sento ao lado da coordenadora da psicologia, e são totalmente contra, né, isso que a gente estudou hoje do direito, essa questão toda digital. E inteligência artificial eles têm um horror, né? Então, vamos fazer uma consulta online, sou contra. E hoje você sabe, por exemplo, que já tem muito robô fazendo cirurgia, né? Cirurgia médica. Só que a psicologia a gente percebe que está toda na retaguarda. Porque qual que é a fala? Não vai ter o acolhimento, não vai ter aquela palavra afetuosa, tudo. Só que agora nós estamos começando a falar da humanização da inteligência, você acabar dando afeto para ela. Talvez é preconceito meu, mas aí tu vai, na verdade, tu vai criar isso, porque na verdade, e talvez ignorância também, da minha parte, tá? Ela não tem afeto, né? Ela não é um ser humano. No momento que tu vai fazer isso, tu vai estar fabricando isso, ela vai estar construindo. Tu vai construir ali toda a parte de algoritmo para que ela tenha isso, né? Basicamente, agora, se for como uma maior de economia, não é de economia, ciências sociais, teve uma reportagem, até eu compartilho contigo depois, você manda ali para tu. Fez uma frase interessante que é a seguinte: toda inteligência artificial sempre tem um humano por trás. Então, alguém fabrica, você identifica isso. Em relação à inteligência artificial, há a possibilidade, porque a gente verificou alguns fatos publicados na imprensa mundial, né? Há a possibilidade dessa grande autonomia, digamos, de personalidade dela, e eu já tive a oportunidade de testar softwares de conversa com pilotar de inteligência artificial. É chocante, é perturbador até a expressão, porque por mais que conversar com uma máquina, a máquina começar a te responder e te entender, é bem perturbador, esse caminho para nós é bem perturbador. E aí eu diria o seguinte, vejam, nós temos hoje a capacidade de destruição do país com uma bomba nuclear. Se o médico quiser dosar uma medicação no paciente e matar, ele tem a capacidade de fazer. Por que nós não fazemos? Porque existem princípios éticos e jurídicos que impedem esse tipo até de ilícito. Ou seja, o progresso ele é limitado pelo próprio direito. E alguma forma de limitação dessa chamada singularidade, o direito terá que fazer. Salvo se nós identificarmos sob a ótica jurídica, social e antropológica que os benefícios de uma inteligência artificial singular, né, dessa singularidade, é maior do que você impedi-la do desenvolvimento. Eu quero dizer para você o seguinte: a gente vai ter que ter algum tipo de controle de puxar da tomada agora que a gente quer, ou inclusive não desenvolver quando acontecer algumas questões. Porque senão a gente deixa de ser sociedade mesmo, né? Então existe um tema interessantíssimo, tem um livro do MIT sobre isso, que é inteligência artificial e ética, que para mim é uma das partes mais importantes, é a parte ética e filosófica da inteligência artificial. Existe essa capacidade matemática de se construir essa singularidade, mas nós devemos, digamos assim, volta a chamarmos o direito para impor limites do uso da tecnologia, assim como a gente já faz em outras tecnologias que são capazes de destruição, digamos. Então, quando você vai ser construída mesmo, não? É factível, tem como construir, já tem iniciativas de você conseguir reproduzir, através do software, conversas com uma pessoa que já morreu. Isso é extremamente perturbador. E é um tema que a gente vai beber da fonte da filosofia. Não tem um filme, aquele filme Ela. Eu não consegui ver todos os filmes, eu fico bem perturbado com essas coisas. Se a gente parar para pensar. Tem um livro do professor Ivanes Freitas, que é Inteligência Artificial em Defesa do Humano, ele aborda essas questões. E o autor é o Daniel Kahneman. Isso, Daniel Kahneman. Da entrevista no Valor Econômico. Não, se isso aconteceu, o pessoal aí que... O problema não é a tecnologia, vocês pensaram, há um tempo atrás, na OAB Cubo, nós chamamos, não foi para dizer, sei lá, não lembro quem organizou lá um evento de uma turma de inteligência artificial para os advogados, né? Encheu lá, foi bem interessante, aquele cara da Startse, eu acho que foi bem bacana, assim.
E aí, gente, você coloca um monte de advogado e jurista dentro de uma sala e fala de tecnologia, mostrando tecnologia, a possibilidade de você criar um monte de criança babona é muito grande. Porque a gente tende a ser mais conservador, né? Então, o cara começou a mostrar apresentações maravilhosas e usa GeoGebra, e os advogados, a turma uma loucura, assim, né? Depois, quando eu fui falar, né, eu fiz a seguinte provocação: gente, muito legal, gostei de tudo que eu tenho para parabéns. Agora vamos falar de jeito. Então tá, então nós vamos agora criar um software para inteligência artificial com base em machine learning nos tribunais. Perfeito, então eu vou fazer algoritmo, machine learning, e eu tenho que treinar esse software com decisões. Então eu gostaria de perguntar aqui para os colegas advogados se vocês preferem que eu treine um software com decisões do Moro, do Gilmar, de quais juízes vocês querem que eu amealhe as decisões para treinar o meu software. E aí eles começam a se dar conta, sabe, do impacto que a tecnologia pode ter na jurisdição. Nós temos de novo ali eu acho que vamos fazer a última intervenção, né, Caroline Mello, pelo adiantado da hora, temos que liberar o nosso palestrante, né? Olha, a Maria está no formal. Eu vou ser bem breve. Peraí só um minuto. Ela tá... É a tecnologia. Religioso. Vou ser bem breve, prometo, para não tirar muito tempo do pessoal, mas, professor, eu tenho mais uma dúvida que eu queria saber se o senhor me ajuda nesse ponto, porque aqui, enquanto grupo de pesquisas, a gente discute muito sobre trabalho em plataformas, né, e porque a gente pretende saber se, afinal de contas, há vínculo de emprego do profissional motorista, etc., mas pouco se fala sobre a gestão algorítmica do trabalho, que me parece um ponto de extrema importância para a gente conseguir aí sim enfrentar se trata de vínculo empregatício ou não, né? A gente sabe que em inteligência artificial nós temos discutido muito no mundo todo sobre códigos de conduta setorizados, né, para adaptação da inteligência artificial a depender do setor, etc. E a minha dúvida cruel, assim, eu quero aproveitar que o senhor tem conhecimento importante de tecnologia, é que o Uber e outras plataformas usam machine learning e deep learning. E aí, a partir disso, como é que a gente vai conseguir fazer essa gestão algorítmica do trabalho, levando em consideração que a gente tem um empregador que é o Uber, mas que, na verdade, quem exerce o poder diretivo, muitas vezes, ou quase sempre, é o aplicativo, e aí a gente tem uma gestão algorítmica desse trabalho, e com machine learning e deep learning, se a máquina aprende sozinha, a gente, como é que vai voltar a linha, ao código algorítmico original? Isso me parece uma preocupação, assim, até. Excelente a tua preocupação, ela é bem cirúrgica e é um pouco do que eu falava sobre a ótica da vulnerabilidade. Vocês podem criticar como insuficiência, né, e um agravamento dessa assimetria contratual. Então, eu, como motorista de Uber, eu não tenho como auditar um machine learning do software que me paga as corridas. Por que eu estou recebendo menos corrida que a professora Maria Cláudia? Então, há um descompasso, uma assimetria, um agravamento dessa hipossuficiência por natureza. E aí nós vamos precisar voltar, né, a como que nós vamos tratar isso. Algum sindicato tem condições de auditar isso? Aqui nós, como professores, a professora Maria Cláudia, coordenadora lá do IMED, ela tem mais ou menos, assim, até um dever ético e de zelar por manter minimamente a carga horária, em situações específicas ela vai ajustando, né? Então, ela faz ali o trabalho que o ser humano faz. Agora, poxa, eu entro lá, ela vai me privilegiar. Então, assim, pode fazer, não pode fazer. Isso são questões que vocês, melhor do que eu, vão saber responder sobre a ótica. Por isso que eu volto a dizer, né? Vai ter que viver da fonte clássica do direito do trabalho. Mas há um descompasso e isso se dá por força do código sendo fechado. Aí a pergunta é, nós conseguimos ver o código? Não. Bom, se nós não conseguimos ver o código, talvez algumas cidades, e isso no estrangeiro, já começaram a, digamos, avaliar, isso talvez pode te ajudar, Carolina, sobre esse aspecto, a avaliar o recolhimento de uma taxa de assimetria, ou seja, algum depósito coletivo em que se deposita algo para depois ser recompensado diante de um mínimo, digamos, existencial para equilíbrio do contrato. Mas há uma probabilidade de descompasso contratual, sim, pelo software. Muito obrigado, esclarecedor. No algoritmo do Uber, alguém estudou no Regional do Trabalho e daí foi
Foi determinado, claro, né, algo quase impossível, eu acho, nem teria... E tem um tema interessante que é uma questão que é o segredo do software. Né? Exato. E daí foi revertido no DST. Muito bem. Ótimo, gente. Sensacional. Muito obrigada. Obrigado, contem comigo aí. Foi um prazer falar para vocês. Compartilhe conosco da defesa da tua tese um dia. A Maria Cláudia, me acompanha um pouco, assim, a gente já me ouviu falar em outras oportunidades, é diferente a fala. Porque a gente não consegue, não pelo público, assim, uma palestra alguém, a gente não consegue ir, Nem assim, pode. Né, não tem como. Então, falar na academia e provocar os colegas, como eu disse, tem que pesquisar direito do trabalho digital. Tem um mundo que dá para se fazer, que não tem resposta ainda. Não tem resposta. É importante estar vivendo esse momento de protagonismo, assim, né? Porque nós vamos construir as bases teórico-científicas que vão ser aplicadas ali. Exatamente. E veja, já tem um gap de produção intelectual que não fez. É isso aí. Passamos, então. Muito obrigada. Nada, gente. Obrigada.